Olá, gente. Eu vim dividir um pouco aqui, nessa manhã de domingo com vocês, duas situações que eu vivenciei essa semana, né? E foram duas situações que vale a pena a gente pensar um pouco e refletir um pouco sobre ela. Veja só. Eu ouvi ontem a seguinte frase: a gente escolhe como viver e a gente escolhe como morrer. Eu digo isso porque é uma família que está acompanhando um ente querido, né, que está passando por uma fase difícil de controle da sua saúde e tudo mais. E aí, a família tentando, por um lado, né, ajudar, auxiliar, que não é fácil, tanto é difícil para a pessoa que está doente, quanto é difícil para as pessoas que cuidam. Então, a priori, a gente já precisa ter um cuidado quando for julgar uma família que está cuidando de uma pessoa. É necessário que a gente tenha compaixão de toda aquela situação e não venha a criticar ou condenar porque faz isso dessa forma ou de outra forma. Só quem está convivendo com a pessoa é quem sabe, é quem tem condições de dizer o que é que está acontecendo lá dentro. E ora, o enfermo, o acamado, não aguenta aquela situação, não aguenta viver de dieta, né? Às vezes é idoso, às vezes é criança, às vezes é jovem. Então, são situações em que é muito difícil você estar de fora e você tecer algum julgamento sobre aquilo. Você tem a pessoa que está doente, o ponto de vista dela, o sentimento dela, o coração dela, a intenção dela, e você tem a família cuidadora, ou a família ou algum cuidador, o ponto de vista, o coração, os sentimentos, a intenção, que ora se conflita, né? Falta a paciência do doente para com seus cuidadores, falta a paciência dos cuidadores para com o doente. Às vezes há comportamentos de brigar com o doente e depois bate uma dor na consciência de ter feito isso porque ele está numa situação vulnerável. O próprio doente não consegue, na maioria das vezes, ver como está sendo o esforço grande dos cuidadores, né? Para que haja uma compreensão, uma comunicação tranquila, não violenta, como a gente já viu nos vídeos aqui anteriores. Os cuidadores e cuidadoras precisam também se pôr no lugar do doente, que é a empatia que a gente fala tanto nos dias de hoje. Sentir a dor dele, né? Se compadecer da dor dele, da agonia, daquela inércia. Olha, eu fico observando e eu digo para vocês, é muito difícil a inércia, né? O estar parado, o esperar cada dia, perde noção do tempo, não sabe da data, não sabe do dia, não sabe do horário. É uma situação delicada, complicada para você chegar, intervir. Algumas pessoas doentes, elas têm um certo cuidado com seus cuidadores, né? De gratidão, de agradecer, porque teve alguém que cuidasse deles. Os cuidadores também são cuidadores que têm compaixão daquele doente, mas nem sempre as relações são assim. E daí eu faço a ponte disso, a gente escolhe como viver, como também escolhe como morrer, né? Como quer morrer, como vai morrer. E tudo isso depende das nossas atitudes durante nossa vida inteira. Então, fazendo a ponte com isso, eu fui visitar umas pessoas e aí uma pessoa lá, né, disse que era totalmente contra a quem perde sua vida na juventude com procedimentos estéticos, com regime, se sacrificando, que não tinha necessidade disso porque ia perder a vida. Então, claro, a gente acolhe, né, essa opinião, a gente fica refletindo sobre ela, e daí eu me coloquei em dois paralelos, né, a partir da visão de uma pessoa ainda muito jovem, que vive altas festas, bebidas, uma
vida que ela considera que está aproveitando a vida, né, no ponto de vista dela. E no outro paralelo, me deparo com essa família que está com uma pessoa debilitada, doente, que também teve uma vida desregrada na questão de alimentação, de sedentarismo, e que não conseguiu, né, cuidar de si mesmo durante a sua vida jovem. E é interessante que nessa família existe o casal, o pai e a mãe. E a mãe é uma pessoa disciplinada, né, que a vida inteira cuidou da sua saúde com a questão de alimentação, de dormir bem, de exercício físico. Ela não perdeu de viver. Que eu ouvi de uma certa colega, então eu vou perder a minha vida enquanto eu sou jovem para prevenir que eu adoeça mais tarde, quando tiver idosa. Eu digo, a questão não é perder a vida ou ganhar a vida. A questão é qual a sua concepção de vida, qual a sua concepção de diversão, qual a sua concepção de aproveitar a vida. E aí, baseado na sua concepção, a forma como você vai viver enquanto você tem uma idade jovem, uma idade disposta, disponível, vai refletir na sua idade idosa, né? Se você não tiver a finitude da sua vida no meio do caminho, então vai refletir na sua idade idosa, e daí você vai, como a gente vê muito aqueles ditados, né? A gente vai colher aquilo que plantou. E necessariamente, se eu quiser colher frutos bons, eu não preciso perder a minha vida quando é jovem, mas eu preciso cuidar de mim, cuidar bem de mim, para que eu, enquanto estou jovem, enquanto estou ativa, enquanto estou produtiva, eu possa, né, estar bem, viver bem de corpo e mente, né, de fé, de crença, de alma, para que isso se reflita também para que eu tenha uma vida adulta e uma vida idosa tranquila. Porque só assim a gente vai não se arrepender das coisas que fez que agora está nos maltratando, mas viver na plenitude desde a sua infância até a vida idosa. E aí as famílias precisam orientar seus filhos desde cedo a ter essa visão equilibrada da vida, né? A buscar esse equilíbrio, a conseguir ser feliz dentro das suas escolhas e consciente de que essas escolhas não irão te maltratar depois, não irão te perseguir depois, não irão cobrar de você um preço alto para continuar vivendo. Então, a mensagem que eu trago hoje para vocês, para a gente refletir, é que a gente é feito de escolhas, né? E a forma com que eu escolho viver refletirá na forma como eu escolho morrer. Então, neste dia de hoje, mais uma vez a gente continua aquela temática da finitude, mas na proposta e sempre na proposta de que viver bem vale a pena, né? Mesmo com base no seu conceito de bem, apesar de que esse seu conceito de bem não te traga mais tarde o mal, não te traga mais tarde a dor, porque o nosso próprio corpo, ele tem toda uma trajetória linear, né? Ao nascer, vai sendo utilizado por você, vai tendo seus desgastes, né? Natural, um desgaste natural, e que até ele chegue ao momento de não conseguir viver funcionando mais. Então, para isso que a gente pode aproveitar todos os dias, viver tudo que tiver que viver, a ponto de que esse tudo que tiver que viver não me cobre mais tarde, não me maltrate mais tarde. E aí eu começo a descobrir, né, que tudo tem uma relação, o nascer, viver e envelhecer, eles têm uma conexão que cada atitude que eu tomar em cada parte da minha vida, ela refletirá depois. Deixo vocês hoje com essa reflexão, né? Espero que vocês também tenham histórias para compartilhar. Deixem aí nos comentários a história de vocês sobre essa situação e vamos acolher aqueles que precisam de nós hoje,
certo? Não como eu ouvi também uma pessoa dizer, eu cuido dos meus pais hoje para que os meus filhos um dia possam cuidar de mim. Não é garantia, a gente sabe. Mas se pegarmos a premissa de que o exemplo na formação dos filhos, ele é muito forte, então pode ser que a gente esteja no caminho certo. Mas que anterior a tudo isso, que meu sentimento de cuidar dos meus pais, de cuidar de uma pessoa que está na minha família ou sob meus cuidados, seja de amor, primeiro de amor. Né? Depois de gratidão, gratidão por tudo que fez por mim, por tudo que me orientou e que me ajudou. E se isso mais tarde render frutos bons para que alguém cuide de você, ótimo, excelente, mas que não seja o princípio, né? A essência do meu cuidado, um troco, um retorno. Agradeço a vocês por estarem conosco mais uma vez nesse vídeo e deixo aqui uma força para que a gente possa viver bem e envelhecer bem. Até o próximo vídeo. Tchau!